quais são as 4 chaves que eu considerei serem necessárias para a pessoa ter a condição de alcançar a consistência? Que elas são a nível psicológico, tá? Não é a nível operacional, plano de operações, etc. Que está incluso nisso tudo, mas sempre dentro do viés psicológico. A primeira chave é você conhecer as dinâmicas mentais. Então, como que sua mente funciona, quais são os processos dinâmicos dela, como você buscar de forma ativa, como eu comentei brevemente na última aula, levar sua mente a uma determinada situação que seja favorável à sua operação, à condição de alta performance que a atividade trader exige. Entre outras questões que são de nível fisiológico, de nível biológico, de nível que toda a parte da ciência da psicologia, da neurociência nos trouxe até hoje. Toda essa parte da ciência trouxe compreensões muito interessantes, inclusive biológicas mesmo, de caminho que a informação toma quando chega no cérebro, para onde ela vai mais rápido, se determinada coisa aconteceu, o que acontece a nível de hormônios, a nível de neurotransmissores no cérebro. Então, assim, essa parte da ferramenta é muito importante, essa é a primeira chave. A segunda chave diz respeito ao passado, diz respeito à sua base de personalidade. Então, quais são suas crenças, quais são os seus tipos de personalidade, quais são os seus anseios, são toda aquela gama de experiência que você viveu até hoje que determinam seus comportamentos, as suas ações, suas reações. Então você buscando isso, você consegue identificar quem é você como um trader, o que você precisa como um trader, por que algumas coisas influenciam muito você e outras pessoas não, por que algumas pessoas têm muito sucesso e você ainda não conseguiu reproduzir o sucesso de uma determinada pessoa. Isso é porque é o que você tem dentro de você. Então a segunda chave é buscar identificar e trabalhar as suas condições internas que você carrega, que faz com que você seja quem é você hoje. A terceira chave se diz respeito ao futuro. Então ela fala sobre as suas metas, os seus objetivos, o que você quer, como que você vai buscar melhorar. Então se a gente já sabe quem a gente é, agora o que a gente quer? Como que a gente vai fazer para chegar lá? Quais são as estratégias? Como você precisa trabalhar mentalmente para atingir seus resultados? Qual resultado que você quer? Entre outras questões que é necessário com que o trader tenha consolidado dentro de si para conseguir alcançar. Porque, por exemplo, você vai construir uma cadeira. Você tem que saber como é a cadeira que você vai construir. Você vai colocar a perna ali, você vai melhorar a ligação delas aqui. No meio do caminho você vai dando uma melhorada, vai dando uma adaptada, mas você tem que ter em mente, você tem que ter construído um plano dentro da sua mente para poder colocar em ação. Você precisa dirigir até algum lugar, você vai pensar antes o caminho que você vai fazer para chegar lá. Então é importante você ter consolidado isso dentro do seu ambiente mental para você ter um parâmetro, para você ter o plano de execução para alcançar. Inclusive a nível subconsciente, isso é uma coisa que muda também. Então a sua mente vai estar voltada para executar aquilo que foi ordenado, que foi planejado pela sua mente. E a última chave que eu considero muito importante resumindo, você manter o eu consciente como protagonista da sua vida. Então eu vou dar várias dinâmicas e várias compreensões teóricas, inclusive, de como fazer com que você, realmente o seu eu, esteja presente, tanto para buscar de forma ativa estados emocionais, estados mentais, e fazer com que você esteja sempre monitorando, esteja sempre dominando o máximo possível a situação para que você execute da forma correta operacional. Tem muita gente que fala, pô, mas na hora não era eu, putz, por que eu quero tal coisa e não consegui, etc. Muitas vezes é porque nós vivemos, normalmente a gente vive 90% do tempo sobre condicionamentos e poucas vezes com o eu tomando consciência de tudo e executando ações conforme a nossa própria intenção. Então vou falar melhor disso na aula que for voltada a esse tema, mas são as 4 chaves que eu considero muito importantes. Então a primeira chave de hoje a dinâmica mental. Aqui eu vou falar algumas coisas sobre a ciência para a gente entender, a gente precisa conhecer. Por quê? A principal ferramenta do trader é a mente. A mente é quem vai trazer as soluções para você, a mente é quem vai trazer os acertos para você, a sua mente é quem vai trazer as condições favoráveis ou desfavoráveis para que você acerte ou perca aquele dia, etc. Então o que acontece?
Se a nossa principal ferramenta é a mente, a gente precisa entender como ela funciona. Por exemplo, um mecânico, ele tem que entender como que o motor do carro funciona para ele poder conseguir trabalhar com aquilo que que é exigido, com que ele acerte, com que ele arrume. Ou, por exemplo, você vai aprender a dirigir um carro. Você tem que aprender o mínimo sobre as tarefas que vão ser feitas ali para você dirigir o carro. Então você tem que saber o pedal que troca a marcha para carro que não é automático. Você tem que saber o pedal que freia, o pedal que acelera. Você tem que saber quais são as marchas, o tempo de mudar a marcha, onde dá seta para um lado, para o outro. Você não pode buscar entrar ali sem querer saber de nada. Você não vai conseguir dirigir de uma forma correta se você não quiser saber, se você não procurar entender a dinâmica que está acontecendo ali. De repente você não precisa entender a fundo o funcionamento do motor, mas você precisa conhecer as ferramentas que estão à sua disposição, que vão ser exigidas que você use durante executar uma tarefa, por exemplo, dirigir um carro. Então é aquela coisa, né, como falam, quando o lenhador precisa cortar, foi dado 4 horas para o lenhador cortar a árvore, ele ficou 3 horas afiando o machado, porque depois ele vai chegar lá, na hora de cortar a árvore vai ser mais fácil, ele não vai ficar sofrendo, e é um cara maduro, um cara experiente naquela condição, diferente de uma pessoa que chega afobada, ela pega o machado, sai batendo, vai sofrer, de repente nem consegue cortar a árvore, fica cansado e se machuca, etc. Então a gente precisa entender nossa mente, afiar nossa mente, porque não é a plataforma a nossa principal ferramenta, não é em si o setup, a vantagem, a nossa principal ferramenta é a nossa mente. Então o que acontece? É muito comum no mercado, eu sou trader, eu vivenciei isso, foi quando eu fui buscar compreensões nesse sentido, porque muita gente quer fazer um negócio e não consegue. Muita gente quer ter uma atitude no mercado e tem outra. Então eu comecei a pensar assim, essa é até uma parte da minha história que eu pensava assim, caramba, como é possível isso, cara? Eu quero fazer uma coisa, que eu me determino a fazer uma coisa que não é difícil, não é uma condição impossível para minha condição. Por exemplo, eu quero não mexer no stop, só que eu não consigo, eu vou lá e mexo, eu mesmo me saboto. Peraí, quem que está mandando aqui? Se não sou eu que estou mandando, quem que está? Qual que é essa dinâmica mental que existe para eu querer uma determinada coisa e depois de 20 minutos, só porque eu passei por uma situação, de repente eu já faço tudo o contrário do que eu queria? O que está acontecendo? Foi nessa gana, foi nessa ânsia que eu fui buscar conhecimentos e algum processo, alguma metodologia, alguma dinâmica que fizesse com que eu fosse capaz de, além de entender, mas colocar em prática condições que eu conseguisse me controlar, que eu conseguisse ser mais dono das minhas atitudes, dos meus comportamentos. E foi aí que eu comecei a entrar. Então é o seguinte, por exemplo, se você vai dirigir um carro, você vai lá, está dirigindo, de repente a curva é para a direita. Você vira o volante para a direita, normal, o carro vai para... Não, de repente o carro vai para a esquerda. Na hora você toma um susto gigantesco. Imagina que você precisa frear, a hora que você pisa no pedal correto do freio, o carro acelera. Vai ser um pânico também. Então assim, nas condições externas, quando uma coisa sai do jeito que você não queria, pra gente é o fim do mundo. Você tem que parar o carro, tem que levar ele para arrumar, tá com alguma coisa errada, vai dar aquele medo. Agora, parece que na nossa mente não, parece que é normal, parece que é comum. A gente não busca o controle, a gente não busca saber o que está acontecendo. Mas é necessário, porque até quando você vai andar com o carro assim, até quando você vai deixar a sua mente num desvario a ponto de você querer uma determinada coisa e ela fazer outra. Então, o primeiro passo para você conseguir realmente coordenar a parte intenção e consequência comportamental é você buscar de forma teórica entender esse funcionamento. Depois vai demandar prática para você conseguir ter o controle sobre isso. Mas se você nem entender, tem muita coisa que a gente só alcança depois que o primeiro passo a gente entende. A gente entendeu, de repente você ainda não consegue, mas você continua indo em frente, uma hora já na finalidade daquele determinada condição, uma hora você vai conseguir ter entendido e ficar buscando aquela situação.